Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que prazer grande podermos estar mais uma vez com você. Nessa série de estudos, nós estamos percorrendo a Bíblia versículo por versículo. Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Acomode-se e acompanhe conosco. Quando Paulo abre o seu coração no capítulo 7, ele não menciona o Espírito Santo nenhuma vez, mas quando inicia o capítulo 8, no qual apresenta a solução para o conflito que enfrentava, o Espírito Santo é mencionado 20 vezes. Ele também se refere ao Senhor Jesus mais de 20 vezes. O que eu quero que você assimile é a sinfonia da inadequação que ele apresenta ao dar o seu testemunho no final do capítulo 7. Ao exclamar, "Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?" Paulo nos apresenta para a sinfonia da adequação. Será que temos esperança de livramento desta terrível dicotomia apresentada por Paulo? Esta é a questão. Paulo mesmo responde, "Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado." É através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que Deus opera este livramento sobrenatural. É isto que a palavra salvação significa. Paulo então nos leva da sinfonia da inadequação para a sinfonia da adequação. No capítulo 8, Paulo fala sobre a adequação de Deus. Você já é o nosso companheiro há muitos programas e estudos, não é mesmo? Você já conhece um credo que tenho citado diversas vezes. Qual é? Eu não sou, mas Deus é, e eu estou nele, e ele está em mim. Eu não posso, mas ele pode, eu estou nele, e ele está em mim. Eu nem ao menos quero, mas ele quer, e eu estou em união e comunhão com ele, e ele comigo. Quando os resultados positivos acontecerem, vou ter que me lembrar de dizer que eu não fiz, mas ele fez, porque eu estava nele e ele estava em mim. É exatamente isto que Paulo está dizendo quando se abre e fala sobre como se sentia nos capítulos 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Quando ele inicia o capítulo 8, está falando sobre a adequação do Espírito Santo. Agora que já comentamos o capítulo 7, quero iniciar o comentário do capítulo 8. Observe que neste capítulo Paulo fala sobre o Espírito Santo. Ele fala sobre o Cristo vivo e sobre o que significa estar em união com Cristo e com o Espírito Santo num relacionamento íntimo com Cristo. Volte um pouco às suas anotações e observe que no capítulo 6 ele fala sobre o que é ser escravo do pecado, onde não há conflito, mas ao mesmo tempo não há nada de positivo. A pessoa é simplesmente cativa. Mas no capítulo 7, ele fala sobre a luz, a lei que estava chegando. A chegada da luz e da lei criou um conflito que terá de ser solucionado. A solução é apresentada no capítulo 8. Existe uma sequência entre os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Paulo conta como Deus, através de Jesus Cristo, não pode nos livrar do lugar para onde estamos indo, mas ele pode nos salvar do que estamos fazendo e do que somos. E ele faz isto trazendo a lei para nossas vidas, para nossas mentes. Mas Jesus não nos larga lá, divididos nesta dicotomia, para a qual o conhecimento é inadequado, a lei é inadequada, a força de vontade é inadequada, a carne é inadequada. Jesus nos manda poder sobrenatural. E é isto que pedimos a Deus para cada um de vocês que estão nos acompanhando. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo,
O ponto principal do capítulo 8 é que, se você está em Cristo, a lei do Espírito em Cristo, a lei do Espírito da vida, do Cristo vivo, pode libertá-lo da lei do pecado que habita em seus membros. Este é um ponto muito importante para ser observado quando estudamos o capítulo 8 de Romanos. O tema, como já dissemos, será o Espírito Santo. Você verá que neste capítulo Paulo explica que o Espírito Santo não está em todo mundo, mas naqueles que o receberam. Isto pode não parecer muito simpático, não é? Seria mais fácil se eu dissesse que todos têm a chama do Espírito Santo e que esta chama pode aumentar até se tornar um fogo poderoso, mas não é isto que a Bíblia ensina. Se você estiver interessado em saber o que a Bíblia fala sobre este assunto, preste bem atenção. Paulo afirma neste capítulo que o Espírito Santo não está em todo mundo. Ele está apenas naqueles que o receberam. E não fica por aí não. Ele também afirma que o Espírito Santo não está em todo mundo, mas está naqueles que o obedecem. E sabe o que significa obedecer ao Espírito? Alguma vez você já perguntou para alguém, você está comigo? Se a pessoa realmente estiver com você, ela vai apertar sua mão e dizer, eu estou com você, conte comigo. Na sua primeira carta, o apóstolo João afirma que se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos na escuridão, somos mentirosos. Que sutileza de João, hein? Você é um mentiroso e pronto. E mais, se você anda na escuridão, você anda sozinho. Ele não vai andar com você na escuridão. No versículo 8 do capítulo 1 da primeira carta de João, ele afirma que se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com ele, como aqueles que também têm comunhão com ele. João explicou que seu propósito ao escrever aquela epístola era anunciar a maior descoberta do mundo, Jesus Cristo, que era e que ainda é. Existe outro pensamento que venho repetindo em nossos estudos e com o qual você já está familiarizado, que se encaixa nisso que estamos falando agora. Creio que ele é, enquanto eles nem sabem que ele era ou não, enquanto eles não têm certeza do que ele fez, eu sei que ele ainda faz. E isto é empolgante no Novo Testamento. Jesus Cristo é porque ressuscitou. Quando João escreveu sua primeira epístola, o seu propósito foi anunciar a descoberta de que temos comunhão com o Cristo que é e que queremos manter esta comunhão com ele e uns com os outros. Esse foi o propósito para o qual João escreveu esta pequena carta, quase no final do Novo Testamento. Ele mostra como podemos experimentar o que é andar na luz, porque quando andamos na luz descobrimos que Jesus é. Ele realmente existe e está na luz. Se você andar na luz como ele está na luz, terá comunhão com ele e com aqueles que têm comunhão com ele. Muito bem, no capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que o Espírito Santo não está em todo mundo, ele está apenas naqueles que o obedecem. Pedro quis dizer isto no livro de Atos quando afirmou que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que o obedecem. Por ocasião da última ceia, Jesus falou que depois que ele partisse, a comunhão entre eles seria mais íntima do que tinha sido nos últimos 3 anos que estiveram juntos. Judas perguntou como isso seria possível e Jesus explicou o seguinte: Judas, se alguém me amar, me obedecerá. E se eu me obedecer, eu virei até ele e farei nele morada. Aqueles que não me amam não me obedecerão e eu não terei esta comunhão com eles. Foi neste contexto que Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Vocês percebem como o Espírito Santo tem tudo a ver? Ele está em nós, no meio de nós, entre nós, sobre nós e é por nós. O ministério do Espírito Santo em nossa vida é muito variado. Paulo ressalta neste capítulo que o Espírito Santo está em nós. Paulo deixa bem claro que ele não está em todo mundo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Este dogma está presente em toda a Bíblia. A Bíblia ensina que existem 2 tipos de pessoas, as espirituais e as não espirituais. Se o Espírito Santo está em você, você é de Cristo e tem o direito de se considerar discípulo de Jesus ou nascido de novo. Mas, se o Espírito não está em você, você não pertence a ele. Você está fora e não faz parte de nada. Portanto, a questão é que ele está em nós, mas não em todo mundo. E ele continua dizendo que ele está conosco, mas não com todo mundo, apenas com aqueles que o obedecem. E o capítulo 8 de Romanos continua.
Paulo afirma que o Espírito não está apenas em nós e conosco, ele também está ou é por nós, mas não por todos, apenas por aqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. Observe a evolução da argumentação deste capítulo até chegar neste ponto. Paulo afirma que ele está em nós, mas apenas naqueles que o recebem. Ele está conosco, mas apenas com aqueles que o obedecem. E se ele está em nós, se somos chamados de acordo com o seu propósito, se vivemos os seus planos e não os nossos, então ele também é por nós. O ponto mais importante deste capítulo é: se ele está em nós e conosco e é por nós, quem poderá ser contra nós? Somos imbatíveis. O apóstolo Paulo era imbatível por causa do Espírito Santo, o Cristo ressurreto, Deus, o Deus vivo que habitavam nele. Eles estavam com Paulo. Eles eram por Paulo e por isso ninguém podia conter Paulo. Ele também afirma de várias maneiras neste capítulo que o Espírito Santo está sobre nós, mas não sobre todos. O Espírito Santo vem sobre aqueles que fazem a obra de Deus. Ele unge e dá poder para que as pessoas façam o que devem fazer e sejam o que devem ser. Esta é a solução para o conflito que ele mencionou no capítulo 7. Vamos agora fazer uma conclusão dessa transição do capítulo 7 para o 8. Podemos resumir citando as 4 leis espirituais. A primeira lei que Paulo enfoca é a lei de Deus, ou seja, as Escrituras. Paulo era fariseu, rabino e um membro do Sinédrio. Ele conhecia muito bem a lei. Ele era um doutor da lei de Deus. No tempo de Cristo, os livros da lei eram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o Talmud. Centenas de leis que foram feitas a partir das leis de Deus contidas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso, Paulo, como fariseu, rabino e um membro do Sinédrio, era mais do que um doutor da lei. E a lei de Deus é a primeira lei que ele menciona nestes capítulos. Entenda bem o seguinte: Paulo amava e respeitava a lei de Deus. Para o apóstolo Paulo, a lei de Deus era boa, santa, justa. O problema não estava na lei, mas no homem. Você se lembra por quê? Porque o homem não consegue cumprir a lei de Deus. Depois Paulo enfoca a lei do pecado. Um dos propósitos da lei de Deus é enfocar a lei do pecado para nós. A lei de Deus, ou a palavra de Deus, tem muitas funções. Observamos isso na Bíblia. Por exemplo, Davi amava a lei de Deus, assim como hoje juízes e professores de direito têm verdadeira veneração pelo Código Penal. A mesma coisa acontece conosco quando estudamos a lei do Velho Testamento e os mandamentos de Jesus. Ficamos deslumbrados com a lei de Deus. Davi era assim. Ele amava a lei de Deus. É uma pena, mas estamos terminando o programa de hoje, então se prepare para acompanhar o próximo. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.